vive um sonho. Eu vi pessoas numa casa como essa, adolescentes, eles estavam sem esperança, porque não sei se vocês sabem, pela estatística, as pessoas que vivem nas drogas, elas não vivem muito tempo. Elas não costumam chegar a uma grande idade de vida. A maioria do número deles vive até cerca de 30 anos, 30 e poucos no máximo. Uma grande quantidade, um grande número deles morre com 20 e poucos, às vezes na adolescência. Então quem está lá muitas vezes, ele não é só uma pessoa que aparentemente é maligna, é uma pessoa que também não tem esperança. Esse testemunho de vida, de transformação, quando a pessoa vê um exemplo de pessoa que conseguiu sair da vida que ele está tendo, muitas vezes que corrói por dentro da alma dele, a sua fé, a sua esperança, renova nele o desejo de ser diferente. Ele começa a pensar: eu quero uma vida diferente, eu quero essa vida, eu quero esse Jesus que transformou essa pessoa, eu quero uma história como essa, eu quero uma vida diferente. E é por isso que os nossos atos de justiça também têm que ser vistos. Não é porque a gente tem que proclamar, não, você não tem que falar nada. Como diz um grande avivalista do passado, ele diz o seguinte: prega a palavra, se necessário, fale. O que ele estava querendo dizer? Ele deixou bem claro que, na verdade, se pregamos a palavra sem falar, nós pregamos a palavra com um testemunho de vida, nós pregamos a palavra com como nós vamos viver. Não estou dizendo aqui de maneira alguma que nós somos salvos por isso, mas os salvos vivem isso. E também não estou cobrando aqui a perfeição de ninguém, mas aquele que quer uma renovação de vida, uma renovação da sua mente, tem que seguir esse novo etapa da sua vida, esse novo estágio. Esse novo estágio envolve a leitura da sua palavra e receber a palavra no seu coração, se esvaziar dos conceitos antigos, renovar o seu pensamento, porque quando você muda a sua mente, aí você começa a mudar aquilo que você fala, você vai profetizando a palavra, e depois que você muda aquilo que você fala, você começa a mudar as suas atitudes, aquilo que está nas suas mãos. E depois que você continuamente muda suas atitudes, o conjunto de atitudes transformadas é que vai dizer o seu caráter. Você transforma o seu caráter. Esse é um novo estágio, um novo passo. E aqui existem várias coisas também no meio dessa mensagem, que eu posso encará-la como profética, que diz sobre mudanças também em relação a essas atitudes, que dizem sobre libertação, dizem sobre renovação de vida, sobre mudança da mente. Ela diz, por exemplo, sandálias. Aqui está sandálias de couro. Na versão da ACF eu prefiro essa versão, mas essa Bíblia eu gosto muito dela, eu ainda mantenho, mas algumas coisas não são bem traduzidas, são do ponto de vista. Ele diz sandálias de texugo. É interessante, porque a pele de texugo também foi usada no Novo Testamento em algumas coisas com a Arca da Aliança, para fazer com que a presença de Deus fosse contida e as pessoas não morressem por causa dela. É como se ela fosse um símbolo de contenção, um símbolo de santificação também. E quando ele fala pele de texugo, de alguma maneira existe um símbolo profético nisso também. E os seus pés, em várias mensagens proféticas diz: quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam boas novas. Então você tem que começar a pensar na sua vida santificada para ir atrás daqueles que precisam ouvir a sua palavra. Ser crente dentro da igreja é fácil. É por isso que isso são níveis de transformação e de libertação. Se a gente for para o mundo, muitas vezes a gente vai estar vendo comparações de hoje em dia de um evangelho que muitas vezes está encontrando uma geração um pouco amadurecida. Nós não estamos falando de perfeição, como se estivesse cobrando a perfeição de alguém. Não existe ninguém perfeito na terra. Mas o evangelho tem dado escândalo a muitas pessoas. Às vezes lá fora nós achamos pessoas de outras religiões ou sem religião nenhuma, ateus, que têm vida de caráter mais firme do que algumas pessoas que estão dentro da igreja. E eu não quero dizer isso para trazer mais peso de vergonha, não. Eu quero dizer isso pelo seguinte: para que possamos ter o compromisso de entender uma coisa. Nesse verso diz que quem faz essas coisas é o Senhor. Se você entregar a sua vida para o Senhor verdadeiramente e começar